Depois de mais de 10 anos, muitos filmes, alguns tropeços e alguns acertos, o tão falado universo da DC chega ao fim com Aquaman 2. E esse universo sempre levou aquela máxima do ditado, né? Falado, odiado, mas nunca esquecido. Porque ao longo desses 10 anos ele sempre foi muito assunto de debate entre os fãs, ou não. Aquaman 2 tem um retorno aí das suas principais estrelas. O diretor James Wan, o protagonista Jason Momoa, assim como a Amber Heard, a Nicole Kidman e também o Patrick Wilson, que volta aqui como War, prometendo aí humanizar o personagem. Uma outra coisa que retorna nessa sequência é aquele que pra mim foi o maior trunfo do primeiro filme, que foi aquele visual deslumbrante, com aquele mundo magnífico que o James Wan conseguiu criar. Seja aí na sua paisagem, com as suas cidades, ou principalmente com as suas criaturas marinhas aí que foram criadas para o filme. É como se fosse um Star Wars debaixo d'água, considerando tantas espécies que a gente tem ali, mesmo que elas não sejam o foco da narrativa. Mas infelizmente não é somente coisas boas que retornam. O roteiro do primeiro filme não foi lá muita coisa. E aqui no segundo esse problema se repete e se agrava, já que o roteiro soa por muitas vezes errático demais. O filme tem uma história simples, né? A gente vai ver aí o Arraia Negra, que segue na sua vingança, desenfreada pelo Arthur Curry. Dessa vez ele acha um tridente perdido, de um reino perdido, que dá subtítulo ao filme. E concerne a ele, né, que dá a ele novos e maiores poderes para ele poder enfrentar o Aquaman. Só que o custo desses novos poderes pode ser a própria destruição do planeta, já que para conseguir o que ele quer, ele acaba esquentando muito aí o núcleo da Terra, fazendo com que os Atlantes e os humanos paguem as consequências. Para ajudá-lo nessa empreitada, o Aquaman vai soltar da prisão seu irmão Orm, numa justificativa que não justifica nada e que convence nem um pouco. Mas ok, é a narrativa do filme. Vamos comprar a ideia. E aí eles seguem aí nessa caçada versus o Arraia Negra. E há outro ponto importante. O Aquaman tem um filho aqui nesse filme. E são nesses principais pontos que o roteiro erra. Ele tenta fazer da história uma coisa maior do que ela é. Só que só pela sinopse vocês já sacaram tudo o que vai acontecer. Além disso, ele foca muito na relação entre o Arthur Curry, né, o Aquaman, e o Orm, nessa road trip que eles vão fazer em busca do Arraia Negra. Só que essa relação deles, que por vezes é engraçadinha e por vezes tenta ser emocionante, mas não consegue, nem sempre funciona. Dá um cansaço e a gente fica com aquele sentimento de que ela se alongou demais. Por isso, boa parte do filme não é muito bem aproveitado. Previsibilidade é outra coisa que joga muito contra a produção. Porque Aquaman, Reino Perdido, tem uma história, né? Tem um enredo que ele é facilmente previsível. É aquele tipo de filme que você sabe o que vai acontecer depois, que você consegue até mesmo adivinhar as falas de alguns personagens, e isso certamente, né, impacta negativamente na nossa experiência. No elenco, as coisas meio que se mantêm. O Jason Momoa atua aí da melhor forma que ele consegue, mas ainda tem muito dele no personagem. A Amber Heard, que felizmente não teve a sua participação cortada por conta das polêmicas aí, continua ótima no filme, assim como a Nicole Kidman, embora o Patrick Wilson, que costuma ser um bom ator, meio que tava no automático aqui. Ou foi essa vibe mais engraçadinha que o Wan tentou dar ao personagem dele, que talvez não tenha funcionado tão bem. No fim, esse é o veredito. Aquaman é um filme com um visual belíssimo, mas com um roteiro capenga e vazio. É como se fosse uma embalagem maravilhosa que quando você abre, não tem nenhum conteúdo dentro. Frente a muita coisa que o universo da DC, né, este aqui no caso, apresentou, ele termina não sendo o pior filme. E até que é uma finalização, digamos, ok, né? A gente fica no aguardo aí do James Wan, que agora é o todo-poderoso chefão, que promete um universo mais intrigante e que tudo que a gente viu até agora parece sim ser bem promissor. Ao universo cinematográfico da DC que vai nos despedindo, foi um prazer, muitas vezes, alguns nem tanto, e a gente fica aí aguardando 2024, que vai ter Coringa 2, né, sequência aí do sucesso de 2019, e também a primeira produção do Wan, que é Creatures Commandos, que vai ser aí uma animação a ser disponibilizada na HBO Max. Valeu!